Capítulo 1 Planejamento Inicial. Sun Tzu disse: a arte da guerra é de importância fundamental para o Estado. Em nenhuma circunstância deve ser negligenciada. Existem 5 itens importantes que devem ser objeto de contínua meditação: a lei moral, o céu, a terra, o líder, o método e a disciplina. A lei moral é aquilo que faz com que o povo esteja em harmonia com seu governante, de modo que o siga onde for, sem temer por sua vida, sem medo de se expor a qualquer perigo. O céu significa a noite e o dia, o frio e o calor, o tempo e as estações. A terra corresponde a distâncias, grandes ou pequenas. Indica perigo e segurança ou campo aberto e desfiladeiros, e também as oportunidades de vida e morte. O líder representa as qualidades de sabedoria, sinceridade, bondade, coragem e retidão. Método e disciplina indicam a disposição do exército em subdivisões adequadas, as graduações de posto entre os oficiais, a manutenção de estradas por onde os suprimentos devem chegar às tropas e o controle dos gastos militares. Estes 5 detalhes fundamentais precisam ser conhecidos por cada comandante. Quem conduz os soldados para a batalha deve estar familiarizado com estes 5 fatores. Quem os compreende pode alcançar a vitória. Quem não os compreende será derrotado. Perguntas que devem ser feitas. Primeiro, qual povo escolheu seu caminho? Segundo, qual comandante tem mais habilidade? Terceiro, qual dos lados tem a vantagem do clima e do terreno? Quarto, qual dos exércitos manifesta uma disciplina mais efetiva? Quinto, qual dos lados possui superioridade militar? Sexto, qual dos lados tem os soldados mais bem treinados? Sétimo, qual dos lados possui um sistema de recompensas e de castigos mais justo e claro? Se ponderarmos com sabedoria estes fatores, poderemos prever o resultado de uma batalha. O comandante que levar em consideração essas perguntas ou estratagemas ganhará as batalhas e permanecerá à frente de suas tropas. Do contrário, sofrerá derrotas e será afastado. Dissimulação. Qualquer operação militar tem na dissimulação sua estratégia básica. Um bom líder deve fingir ser incapaz. Se estiver pronto, deve fingir-se despreparado. Se estiver perto do inimigo, deve parecer estar longe. Um bom líder deve oferecer uma isca para fascinar o inimigo que procura alguma vantagem. Capturar o inimigo quando ele está confuso. Fortalecer-se para encarar o inimigo se este for poderoso. Se o inimigo for orgulhoso, provoque-o. For humilde, encoraje sua arrogância. Estiver descansado, desgaste-o. Estiver unido, estimule o desentendimento entre suas tropas. Um comandante militar deve atacar onde o inimigo está desprevenido e deve utilizar caminhos que, para o inimigo, são inesperados. Estas táticas são a chave para a vitória dos estrategistas. Contudo, estes fatores não podem ser determinados aleatoriamente, com base apenas em situações que ocorreram em guerras passadas. O comandante deve ser capaz de ponderar todos estes detalhes com antecedência. O lado que contar mais pontos vencerá. O que contar menos, perderá. É pior ainda o que não contar ponto nenhum. Capítulo 2 Guerreando. Sun Tzu disse: quando enviar as tropas para uma batalha, deve considerar que necessitará de 1000 carros velozes de guerra e 1000 carros pesados de guerra, além de 100.000 soldados. Procure alcançar uma vitória rápida nas operações militares. Se demorar nas ações, as armas ficarão desgastadas,
as provisões insuficientes e as tropas desmoralizadas. Uma batalha longa entorpece o exército, umedece o espírito e o entusiasmo dos soldados. Se você sitiar uma cidade fortificada, terá suas forças esgotadas. Se o seu exército for mantido muito tempo em campanha, as reservas do Estado serão insuficientes. Tem mais. Quando você estiver com suas forças desgastadas, com provisões insuficientes, tropas desmoralizadas e com recursos exauridos, os governantes vizinhos tirarão proveito desta situação e obterão vantagens para atacá-lo. E você, neste caso, mesmo contando com os mais ilustres e sábios conselheiros, não conseguirá garantir um bom resultado na batalha. Apesar de já termos ouvido falar de campanhas precipitadas e imprudentes, nunca tivemos um exemplo de benefício no prolongamento das hostilidades. Tampouco ouvimos que uma guerra demorada pudesse beneficiar um país. Aquele que não compreende os perigos inerentes das operações militares não está profundamente consciente da maneira de como tirar proveito disto. Um comandante eficiente não faz um segundo recrutamento nem carrega mais de 2 vezes seus vagões de suprimentos. Uma vez declarada a guerra, não perderá um tempo precioso esperando reforços, nem voltará com seu exército à procura de suprimentos frescos, mas atravessará a fronteira inimiga sem demora. O valor do tempo é maior do que a superioridade numérica ou os cálculos mais perfeitos com relação ao abastecimento. Custos da guerra. Quando envia suas tropas para empreender uma guerra em local distante, geralmente o Estado acaba empobrecido. Manter um exército longe custa caro. Onde esse exército estiver estacionado, os preços de artigos subirão, e o preço alto esgotará os recursos financeiros do Estado. Quando os recursos do Estado estiverem se exaurindo, os impostos tenderão a aumentar para angariar mais recursos. Necessitará de muitas provisões para esta força cobrir uma distância de 1000 li. 1000 li igual a 100 quilômetros. Gastará 1000 barras de ouro por dia para a despesa do Estado e no campo de batalha, incluindo enviados ao exterior e conselheiros. Precisará também de materiais como cola, tinta e armaduras. Toda a força do Estado será consumida no campo de batalha. Ao final, 70% da riqueza das pessoas serão consumidas e 60% da renda do Estado serão dissipadas, com carruagens quebradas, cavalos fora de combate, armas danificadas, inclusive armaduras e elmos, arcos e flechas, lanças e escudos, rebanhos, carroças de provisões. Obtenção das provisões. Consequentemente, um chefe sábio deve se esforçar para obter as provisões no solo inimigo. O consumo de 10 quilos de comida do inimigo é equivalente a 200 quilos da própria, e 50 quilos de forragem do inimigo equivale a 1 tonelada da sua. Administração do patrimônio e bens capturados. Se você quer matar o inimigo, você tem que despertar o ódio de seus soldados. Se você quer obter a riqueza do inimigo, você tem que saber administrar a distribuição do patrimônio. Se seu exército captura 10 carruagens em uma batalha, você tem que recompensar o primeiro que lhe levou a carruagem do inimigo. Substitua as bandeiras e estandartes do inimigo por suas próprias bandeiras e misture as carruagens capturadas com as suas. Ao mesmo tempo, você deverá tratar bem os soldados aprisionados. As operações militares devem ser conduzidas para uma vitória rápida. Então, o líder que está versado na arte de guerra torna-se o soberano que pode determinar o destino das pessoas e controlar a segurança da nação. Capítulo 3. Estratégia ofensiva. Sun Tzu disse: na arte prática da guerra, o melhor de tudo é tomar o país do inimigo inteiro e intacto. Quebrá-lo e destruí-lo não é tão bom. Da mesma forma, é melhor recapturar um exército inteiro do que destruí-lo. Capturar um regimento, um destacamento ou uma companhia inteira do que destruí-los. A invencibilidade está em si mesmo, a vulnerabilidade no adversário. Comece por dominar um batalhão, uma companhia ou uma esquadra de 5 homens. Alcançar 100 vitórias em 100 batalhas não significa o máximo da excelência.
Excelência mais alta está em se obter uma vitória e subjugar o inimigo sem, no entanto, lutar. Política para as operações militares. A melhor política para as operações militares é obter a vitória, atacando a estratégia do inimigo. A segunda melhor política é desintegrar as alianças do inimigo por meio da diplomacia. Em seguida, atacar seus soldados, lançando um ataque ao inimigo. Mas a pior política é atacar violentamente cidades fortificadas e subjugar territórios. Atacar estratégias, atacar alianças, atacar soldados. Ataque às cidades. Sitiar cidades é uma tática que só deve ser utilizada como último recurso. É uma operação demorada, que pode levar aproximadamente 3 meses. Será necessário construir escadas protegidas, preparar os veículos e reunir o equipamento e armamento suficientes. Depois, levarão outros 3 meses para preparar rampas de terra para alcançar as paredes da cidade. Se o comandante não puder controlar sua própria ansiedade e der ordens a seus soldados para avançar contra o muro da cidade como formigas, o resultado será que 1/3 deles será sacrificado, enquanto a cidade permanecerá intocada. De fato, aí está a calamidade em se atacar cidades muradas. Vencer sem lutar. Um líder que está bem instruído em operações militares faz com que o inimigo se renda sem lutar, captura cidades do inimigo sem atacá-las violentamente, e destrói o estado do inimigo sem operações militares demoradas. O prêmio maior de uma vitória é triunfar por meio de estratagemas, sem usar as tropas. Como usar as tropas? Assim, a lei para usar as tropas é: quando você tiver uma força 10 vezes superior ao inimigo, cerque-o. Se sua força superar em 5 vezes, ataque-o. Quando você tiver 2 vezes mais força que o inimigo, enfrente-o pelos 2 lados. Se suas forças se equivalem, procure dividir as do inimigo. Se suas forças forem inferiores, seja hábil em tomar a defensiva. Se você for muito mais fraco do que o inimigo, deve saber a hora de empreender uma retirada. Se o mais fraco combater sem considerar esta razão de forças, ele será, seguramente, conquistado pelo mais forte. Valor do comandante. O comandante é o equilíbrio da carruagem do Estado. Se este equilíbrio estiver bem colocado, a carruagem, isto é, a nação será poderosa. Se o equilíbrio estiver defeituoso, a nação, certamente, será fraca. O governante poderá trazer infortúnio para seu próprio exército de 3 modos. Primeiramente, se ele ordena um avanço e o seu exército não pode ir adiante, ou emite ordens de uma retirada, desconhecendo que o seu exército não pode se retirar. Em seguida, se ele interfere com a parte administrativa do exército, sem entender os negócios internos, confundirá os oficiais e soldados. Em terceiro lugar, quando ele interfere com a parte operacional do exército, sem saber os princípios dos estratagemas militares, gerará dúvidas e desentendimentos entre oficiais e soldados. Tendo o comandante confundido seu exército e perdido a confiança de seus homens, as agressões dos estados vizinhos não demorarão. Aí está o significado da expressão: lançar a desordem e a confusão em suas próprias fileiras é oferecer um modo seguro para a vitória do inimigo. Qual oponente sairá vencedor? Aquele que sabe quando deve ou quando não deve lutar. Aquele que sabe como adotar a arte militar apropriada de acordo com a superioridade ou inferioridade de suas forças frente ao inimigo. Aquele que sabe como manter seus superiores e subordinados unidos de acordo com suas propostas. Aquele que está bem preparado e enfrenta um inimigo desprevenido. Aquele que é um comandante sábio e capaz, cujo soberano não interfere. Aquele que conhece o inimigo e a si mesmo lutará sem batalhas sem esmorecer,
Para aquele que não conhece o inimigo, mas conhece a si mesmo, as chances para a vitória ou para a derrota serão iguais. Aquele que não conhece nem o inimigo e nem a si próprio, será derrotado em todas as batalhas. Capítulo 4. Disposições. Sun Tzu disse: ser invencível depende da própria pessoa. Derrotar o inimigo depende dos erros do inimigo. Há 3 maneiras de um governante levar a desgraça ao seu exército. Primeira, exigir que a força armada avance ou recue, sem se importar que não poderá ser obedecido. Chama-se a isso estorvar o exército. Segunda, tentar comandar um exército da mesma forma que administra o reino, ignorando as condições que prevalecem no exército. Oportunismo e flexibilidade são virtudes militares. Terceira, ignorar o princípio militar de adaptação às circunstâncias. Isso abala a confiança dos soldados. Guerreiros hábeis de antigamente primeiro descartavam a hipótese de derrota, depois esperavam as oportunidades para destruir o inimigo. O guerreiro vence os combates sem cometer erros. Não cometer erros é o que dá a certeza da vitória, pois significa conquistar um inimigo já derrotado. Ataque e defesa. Quando não há nenhuma chance de vitória, tome uma posição defensiva. Quando há uma chance de vitória, lance um ataque. Se as condições favoráveis são insuficientes, você deverá se defender. Se as condições favoráveis são abundantes, você deverá fazer um ataque. O especialista em defesa oculta a si mesmo até debaixo da terra. O especialista em ataque golpeia o inimigo de cima das altas esferas do céu. Assim, ele é capaz de proteger-se a si mesmo e obter a vitória. Condições de uma vitória. A previsibilidade de uma vitória não excede ao bom senso de pessoas comuns. Uma vitória que é ganha após uma luta feroz e é louvada universalmente não é o apogeu da excelência. Assim como o levantar de um fio de cabelo não é sinal de força, como ver o sol e a lua não é sinal de visão aguçada, tampouco escutar um trovão não é dom de audição aguda. Os antigos diziam que o perito na arte da guerra vencia quando a vitória era facilmente previsível. Assim, uma batalha vencida por um perito não traz reputação de sapiência ou crédito de coragem. As vitórias do perito são infalíveis, pois este só combate quando o inimigo já está derrotado, e ele destinado a derrotar. Portanto, o estrategista ocupa uma posição invencível e, ao mesmo tempo, está seguro de não perder nenhuma oportunidade militar para derrotar o inimigo. Assim, um exército vitorioso não lutará com o inimigo até que esteja seguro das condições de vitória, enquanto um exército derrotado inicia a batalha e espera obter vitória depois. O perito sempre entende os princípios de guerra e adota as políticas corretas, de forma que vitória estará sempre em suas mãos. Elementos importantes na arte da guerra. Deve-se seguir 5 detalhes importantes das regras militares. O primeiro é a análise do ambiente. O segundo é o cálculo de meios humanos e materiais. O terceiro é o cálculo da capacidade logística. O quarto é uma comparação da sua própria força militar com a do inimigo. O quinto é uma previsão de vitória ou derrota. Aplicação das regras militares. Um comandante excelente terá a sabedoria para entender que deve verificar as características físicas de um campo de batalha dentro da avaliação do ambiente.
O cálculo da força de trabalho e dos recursos de material serve para as estimativas da quantidade de meios. A capacidade logística deve atender às necessidades das provisões. Na balança do poder, um dos pesos é baseado na capacidade logística. A possibilidade da vitória é baseada na balança do poder. Um exército vitorioso é como um peso de 100 quilos contra outro de apenas alguns gramas, ao passo que um exército derrotado é como um peso de poucos gramas se opondo a algumas centenas de quilos. O primeiro tem uma vantagem óbvia sobre o segundo. Um comandante que dispuser de todo aquele peso e lançar seus homens à batalha e obter a vitória, será comparado com a força de águas represadas que se lançam para baixo de uma altura de 10.000 pés. Capítulo 5. Energia. Sun Tzu disse: administrar um exército grande é, em princípio, igual a administrar um pequeno. Dirigir um exército grande é igual a dirigir uma tropa pequena. É uma questão de comando rígido e sem favoritismo. Tornar um exército inteiro capacitado a resistir a um ataque sem sofrer derrota depende da aplicação correta das táticas militares. Ao adotar táticas frontais ou de surpresa, um comandante assegura que seu exército não sofra derrotas frente ao inimigo. A descoberta dos pontos fortes e fracos permite que o exército caia sobre seu inimigo como uma pedra sobre ovos. Táticas. Durante uma guerra, o comandante deve adotar táticas ostensivas para confrontar o inimigo e usar táticas de inteligência se quiser conquistar a vitória. O comandante, ao aplicar táticas de inteligência, torna-se tão infinito quanto o céu e a terra e, como o fluxo interminável de um rio. Assim como o sol e a lua, ele para e logo recomeça como o movimento da natureza. Existem só 5 notas musicais, mas as suas combinações produzem as mais agradáveis e maravilhosas melodias que se ouve. Existem só 5 cores básicas, mas combinadas produzem as cores mais bonitas e esplendorosas que se vê. Existem só 5 sabores, mas sua mistura produz os gostos mais deliciosos que se provam. Vamos lembrar que na China antiga havia 5 notas musicais, isto é, gongo, shang, jue, zi e yu. 5 cores básicas, azul, amarelo, vermelho, branco e negro. E 5 sabores cardeais, azedo, salgado, pungente, amargo e doce. Assim são as operações militares. Existem apenas as operações ostensivas e as de inteligência, mas suas variações e combinações darão lugar a uma série infinita de manobras. Táticas ostensivas e de inteligência são mutuamente dependentes e são como um movimento cíclico que não tem nenhum começo, nenhum fim. Quem pode saber sua infinidade? Vantagens e oportunidades. Uma torrente que flui rapidamente pode fazer saltar pedras pesadas do leito do rio por causa do impulso forte da água. Um falcão que voa tão depressa quando golpeia pode destruir sua presa devido à oportunidade e rapidez de sua investida. Acontece o mesmo com um comandante, que pode explorar sua própria posição de vantagem e lançar um ataque rápido e afiado. O potencial dele é como um arco completamente esticado que lança, no momento preciso, a flecha certeira. No tumulto de uma batalha, o seu exército permanece calmo. No caos da guerra, onde as posições mudam constantemente, ele permanece invulnerável. Exploração das vantagens. A desordem nasce da ordem. A covardia origina-se da coragem e a fraqueza nasce da força. A ordem e a desordem dependem da organização e da logística.
A coragem e a covardia dependem das circunstâncias ou da vantagem estratégica. A força e a fraqueza dependem das disposições. Então, se o comandante deseja que o inimigo se movimente, ele se mostra. O inimigo certamente o seguirá. Se ele quer atrair o inimigo, ele ilude, apresentando algo lucrativo para o inimigo, e o inimigo por certo acreditará. Assim, o comandante oferece ao inimigo pequenas vantagens, mas o espera armado e com toda a sua força. Um líder qualificado em assuntos de guerra explora sua vantagem estratégica e não a pede aos seus homens. Assim, esse comandante deve saber selecionar os homens certos e explorar uma situação favorável. Quem explora a vantagem estratégica dirige seus homens como se fossem troncos ou pedras. A natureza dos troncos ou pedras é permanecer impassível se o solo é plano, ou rolarem se o solo está inclinado. Se eles são quadrados, tendem a parar. Se são redondos, tendem a rolar. Assim, a vantagem estratégica do comandante pode ser comparada a uma pedra redonda que rola por uma montanha íngreme de 10.000 pés de altura. É este o significado de vantagem estratégica. Capítulo 6. Fraquezas e forças. Sun Tzu disse: aquele que ocupa o campo de batalha primeiro e espera o inimigo, estará descansado. Aquele que chega depois e se lança na batalha precipitadamente, estará cansado. Assim, um líder competente movimenta o inimigo e não será manipulado por ele. Apresente uma vantagem aparente ao inimigo e ele virá até sua armadilha. Ameace-o com algum perigo e você poderá pará-lo. Então, a habilidade do comandante consiste em cansar o inimigo quando este estiver descansado, deixá-lo com fome quando estiver com provisões, movê-lo quando estiver parado. Explorando vulnerabilidades. Um comandante e suas tropas podem marchar uma distância de 1000 li sem se fadigarem, porque a marcha se dá na área onde o inimigo não montou suas defesas. Se um comandante ataca com confiança, é porque sabe que o inimigo não pode se defender ou fortalecer sua posição. Se um comandante defende com confiança, é porque está seguro que o inimigo não atacará com superioridade de forças naquela posição. Assim, contra o especialista em ataque, o inimigo não sabe onde se defender. Por outro lado, contra um especialista em defesa, o inimigo não sabe onde atacar. É importante ser extremamente sutil, tão sutil que ninguém possa achar qualquer rastro. Deve ser extremamente misterioso, tão misterioso que ninguém possa ouvir qualquer informação. Se um comandante puder agir assim, então poderá conservar o destino do inimigo em suas próprias mãos. O inimigo não poderá opor resistência ao seu ataque se você atacar os pontos fracos dele. Ao recuar, não pode ser perseguido, porque, movendo-se tão rapidamente, o inimigo não terá condições de perseguir ou alcançar. Dominando a vontade do inimigo. Quando resolver atacar, o inimigo não terá escolha, mesmo se defendendo com altas muralhas e fossos profundos. Ele será compelido a lutar porque foi atacado onde deve se defender. Se resolvermos não lutar contra ele, não o faremos, pois, mesmo que a nossa defesa seja apenas uma linha desenhada, o desviaremos para outro objetivo. Se conseguirmos fazer o inimigo denunciar sua posição, ao mesmo tempo em que ocultamos a nossa, podemos reunir as nossas tropas e dividir as do inimigo. Se concentrarmos nossas forças em um lugar, enquanto o inimigo dispersa suas próprias forças em 10 lugares, então seremos 10 contra 1 quando lançarmos o nosso ataque. Se tivermos que usar muitos para golpear poucos, então será bastante fácil negociarmos, pois
o inimigo será pequeno e fraco. Forçando o inimigo a tomar precauções. O lugar que nossas forças pretendem atacar não deve ser do conhecimento do inimigo. Deste modo, se ele não puder prever o lugar do nosso ataque, terá que se precaver em muitos lugares, e quando ele toma precauções em muitos lugares, suas tropas serão pouco numerosas, seja em que lugar for. Se o inimigo toma precauções na frente, sua retaguarda estará fraca. Se ele toma precauções na retaguarda, sua frente será frágil. Se sua esquerda estiver fortalecida, sua direita estará debilitada. Se sua direita estiver bem preparada, a sua esquerda será destruída facilmente. Se ele fortalece em todos os lugares, ele estará fraco em todos os lugares. Aquele que possui poucas forças tem que tomar precauções em todos os lugares contra possíveis ataques. Aquele que tem muitas tropas compele o inimigo a preparar-se contra seus ataques. Conhecer a hora e o dia da batalha. Se um comandante sabe o lugar e a hora de uma batalha, ele pode conduzir as suas tropas para até 1000 li, mesmo para uma batalha decisiva. Se ele não sabe nem o lugar nem a hora de uma batalha, então o seu lado esquerdo não pode ajudar a sua direita, e a ala direita não pode salvar a esquerda. A tropa da frente não pode auxiliar a tropa da retaguarda, nem a tropa da retaguarda pode ajudar a tropa da frente. E assim será, não importando se as tropas estejam a alguns metros ou dezenas de quilômetros. Determinando a situação do inimigo. Embora as tropas inimigas sejam muito numerosas, de que forma isto poderá ajudá-lo a obter uma vitória para o seu lado? A vitória pode ser criada. Até mesmo se as tropas do inimigo forem muitas, nós podemos achar um modo de torná-las impossibilitadas de lutar. Considere e analise a situação do inimigo e onde ele deseja batalhar. Assim, você pode ter uma compreensão clara das suas chances de sucesso. Determine os seus padrões de ataque e de defesa. Descubra os seus pontos vulneráveis. Contando o número dos soldados e de cavalos, você pode saber o tamanho da tropa e seus pontos fracos. Realize combates de menor importância para determinar onde o inimigo é forte e onde ele é vulnerável. Dom da arte militar. O mais importante dom da arte militar de enganar o inimigo é esconder suas intenções. Assim, mesmo os espiões mais penetrantes do inimigo não poderão espionar e nem sequer o homem mais sábio poderá conspirar contra você. Ainda que você torne pública a tática que o levou às vitórias, elas não serão compreendidas. Embora todo mundo saiba suas táticas vitoriosas, jamais conseguirão aprender como você chegou a definir a posição vantajosa que o levou à vitória. As vitórias em batalha não poderão, jamais, ser repetidas. As circunstâncias de cada combate são únicas e exigem uma resposta própria e particular. Táticas militares são como água corrente. Táticas militares são como água corrente. A água corrente sempre se move de cima para baixo, evita o terreno alto e flui para o terreno baixo. Assim, são as táticas militares, que sempre evitam os pontos fortes do inimigo e atacam seus pontos fracos. Assim como o rio altera o seu curso de acordo com os acidentes do terreno, o exército varia seus métodos de obter a vitória de acordo com o inimigo. Do mesmo modo que a água não mantém sua forma constante, também na guerra não há condições constantes. Aquele que dirige as operações militares com grande habilidade pode obter a vitória empregando táticas apropriadas de acordo com as diferentes situações do inimigo. Tal qual os 5 elementos, metal, madeira, água, fogo e terra, onde nenhum é exclusivamente predominante,
as 4 estações, das quais nenhuma dura para sempre, os dias que são ora longos, ora curtos, e a lua, que ora cresce e ora mingua.